A gente vai continuar hoje nossa série de mensagens sobre o sentido da espiritualidade cristã. Hoje é a terceira mensagem sobre essa série, e aí depois vai faltar só mais duas mensagens sobre esse tema. Vocês estão gostando, gente? Sim, sim. De verdade? Sim. E hoje nós vamos, pode colocar para mim aí. Nós vamos hoje conversar e falar um pouco do lugar do deserto na conversão do coração. Nós estamos, no primeiro domingo, nós falamos sobre Jó. Nós falamos sobre aquela aposta que Satanás fez com Deus para poder testar, para saber se o homem realmente adora ao Senhor simplesmente porque Deus é Deus e não querendo algo em troca, porque para Satanás o homem só adora ao Senhor quando ele tem motivos para adorar, quando ele tem bênçãos palpáveis, bênçãos materiais. E nós vemos que Jó perdeu tudo e mesmo assim continuou com o caráter, a integridade dele, louvando ao Senhor. Em meio a dúvidas, sim, porque o fato de nós servirmos ao Senhor não vai nos isentar de termos dúvidas e questionamentos. Mas Jó nos mostra, nos deu exemplo no livro ali que nós conversamos há 2 domingos atrás, que é possível sim adorarmos ao Senhor sem pedir nada em troca. É possível sim adorarmos ao Senhor em tempos de luta, em tempos de deserto, em tempos de problemas, de doenças, enfim. E aí, domingo passado, nós falamos um pouco acerca da Trindade. Já quero trazer o sentido da espiritualidade para a gente pensar sobre isso. Como nós temos adorado, por que nós temos adorado. E aí falamos na semana passada sobre a Trindade. Precisamos entender o objeto da nossa adoração. O Deus que nós adoramos é o Deus Trino. Nós adoramos ao único Deus, somos monoteístas, adoramos ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e entendemos que eles possuem a mesma essência. São 3 pessoas com a mesma essência, porém um único Deus. E hoje nós vamos ler o texto sagrado lá em Deuteronômio capítulo 8. Vamos falar um pouco sobre o deserto. Como que o deserto influencia na nossa espiritualidade. Como que o deserto influencia na espiritualidade cristã. Quem está aqui comigo? Amém. Deuteronômio capítulo 8. Gente, eu estava tão assim com sono de dia. O que aconteceu? Eu terminei o sermão ontem, estava dando uma lida hoje na mesa lá. E aí fui tomar banho atrasado para poder chegar. E meu carro deu um problema, fui pedir um Uber para poder vir. E aí eu esqueci eu lembrei que eu esqueci que eu não tinha passado o sermão pro meu tablet, onde eu prego. E o Uber já estava na porta do prédio lá. E aí corri, eu tive que trazer o computador para poder passar lá em cima e tal. E nessa correria, porque o cara estava esperando, em vez de pegar a Bíblia, eu peguei um livro. Estava tudo separado. Vim sem Bíblia para a igreja, misericórdia. E aí eu cheguei aqui para pegar a Bíblia do pastor Isaías. E aí ele fala tanto da minha versão herege que ele trouxe a versão herege hoje, da Bíblia NVT. Aleluia. Então, graças a Deus, tudo está saindo com os confortos. Vamos lá, vamos ver o capítulo todo de Deuteronômio, capítulo 8, chamado para lembrar e obedecer. Vamos lá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão,
mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, as suas roupas não se gastaram, e os seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Pense nisto: assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiros, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, o seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando os seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e a sua prata e o seu ouro tiverem se multiplicado, junto com os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor, o seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com os seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Isso é uma palavra do Senhor, né? Então, um texto de 19 versículos não cansa, né? A gente ama ler isso. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido por todos nós. O período em que as pessoas, o povo, tinha saído da escravidão e aí foram conduzidos ao deserto. E a grande ênfase desse texto, quando eu leio esse texto, a grande ênfase dele para mim, ele está totalmente voltado para o nosso coração. O coração daquelas pessoas que tinham sido libertas da escravidão e hoje estavam caminhando, andando, passando pelo deserto. Antes de trazer fatores sobre essa história, falar um pouco mais dessa história, John Stott, ele escreveu certa vez em um livro dele, que o ser humano ele tem ânsia por três coisas. Primeiro, que o ser humano ele tem ânsia pela significância, sobre o seu lugar, o seu significado no mundo. Segundo, sobre a transcendência, aquilo que vai além dele mesmo. Nós não estamos satisfeitos com a gente. E em terceiro lugar, a terceira ânsia do ser humano é uma busca por relacionamento, por comunhão. E vocês repararam que essas três coisas que o homem anseia, elas estão totalmente relacionadas ao coração, ao meu e ao seu coração. A gente quer entender o verdadeiro significado da vida, a gente quer entender o porquê nós existimos e queremos nos relacionar. Sentimos a necessidade de nos relacionar, tudo voltado para o nosso coração.
Por mais que a nossa intelectualidade aumente, a verdade é que o nosso coração não se satisfaz. Nós o tempo todo estamos buscando coisas para nos satisfazer, para satisfazer os desejos do meu e do seu coração. E aí, nós precisamos descobrir os mistérios que há dentro de mim e de você. Nós precisamos descobrir os mistérios que há dentro desse quarto escuro aí, chamado coração. Nós falamos lá, quando nós expomos o livro, a história de Jó, nós vimos que a ideia era, a indagação de Satanás era saber se Jó realmente iria adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Ou seja, isso está totalmente ligado ao sentimento do coração. Qual o sentimento? O que tem dentro do meu coração ao me fazer adorar, ao entregar a verdadeira devoção. E aí, durante a vida inteira, nós buscamos coisas para satisfazer o coração, para entender talvez os nossos desejos, mas existe um lugar que contribui demais para que eu e você venhamos conhecer as profundezas e os mistérios do nosso coração. E esse lugar é o deserto. Quando nós passamos pelo deserto espiritual, passamos por lutas financeiras, problemas na família, saúde, enfim, perdemos diversas coisas, a gente considera isso como deserto. Aquelas pessoas que amam passar pelo deserto, você pergunta a ela, 1 ano você convive com ela na igreja, mas está, estou passando pelo deserto. Porque a pessoa ama passar pelo deserto, né? Misericórdia, querido Deus Pai. Aí você pergunta, não, você está bem? Eu estou passando pelo deserto. E alguns falam com alegria, assim, estou passando pelo deserto. Aquelas pessoas hipocondríacas, né, que amam tomar remédio, enfim. Isso aí é só um parênteses, tá, gente? Para poder descontrair. Onde eu estava? Deserto, isso. E para entendermos o nosso coração, para entendermos certos tipos de coisas que acontecem com a gente, o deserto ele vem com um fim pedagógico de nos ensinar. E aí esse texto que acabamos de ler, nós vamos ver que, se for pegar a história toda, Deus chamou o povo, que era o povo de Israel, né? E aí esse povo, ele estava escravizado pela nação do Egito. Eles foram escravizados por 400 anos, não é isso? Isso mesmo, 400 anos. E aí até que um dia, através da figura de Moisés, né, que foi tremendamente usado pelo Senhor, esse povo foi liberto. O povo saiu de 400 anos de escravidão e foram libertos. Só que aí Deus pega e fala para esse povo assim, existe uma terra, que aí os pentecostais gostam de usar assim, aquela terra que mana leite e mel, aleluia. Existe uma terra, a terra prometida, Nova Canaã, Nova Jerusalém, sei lá, aí você dá aquela rodopiada no espírito, que vocês vão chegar lá. Só que para chegar nessa terra prometida, vocês irão passar pelo deserto. E aí as escrituras vão nos contar que eles ficaram 40 anos nesse deserto. Ou seja, foi trocando, nascendo gente, trocando gerações, enfim. Eles ficaram 40 anos no deserto, nessa caminhada até chegar na terra prometida. E aí Deuteronômio 8, que acabamos de ler, é um texto, é um período de muita reflexão, de uma lembrança de tudo que Deus fez àquele povo, não só no Egito, mas também, o que Deus mas como Deus estava tratando aquele povo. Nós acabamos de ler esses 19 versículos que o povo, que Deus estava falando com eles, que o pessoal não se esquecer de que eu sou Deus, não se esquecer de tudo que eu já fiz por vocês, enfim. Só que na medida que esse povo ia caminhando pelo deserto, eles começaram a reclamar.
Você acredita? Era como se fosse assim, para a gente poder entender. Porque o povo estava passando pelo deserto e passavam certos tipos de necessidades, mas o Senhor provia. O Senhor sempre via com a provisão. Era como se fosse assim, só que era assim, a gente não consegue palpar, a gente não consegue ver. Aí é como se estivesse numa prisão. Aí eles tinham, o carcereiro ia lá e colocava os pratos de comida no horário certinho para eles. Naquela época não tinha cela assim não, mas só para vocês poderem entender. Era como se assim, lá no tempo de escravidão, eu tinha café da manhã, almoço e janta. Era como se o povo lá do Egito já tivesse um estoque já preparado, porque era certo de que eu ia tomar café, almoçar e jantar. Só que no deserto não. No deserto Deus provia. Não era algo que eles conseguiam ver todos os dias. E aí o povo começou a reclamar. O povo começou a sentir saudade no tempo de escravidão. Quem está se identificando com isso aqui? Misericórdia. E aí Deus prometia que dava, que ia dar, ia prover, e o povo reclamava. Aí Deus foi falando assim, sabe por que vocês tinham que passar por esse tempo de deserto? Sabe por que vocês tinham que experimentar esse deserto? Não é para que eu venha conhecer o que realmente está dentro do seu coração, mas é para que vocês mesmos viessem a conhecer a miséria do coração de vocês. Há os salmos que diz, ainda a palavra não chegou à boca, mas Deus já conhece. Quem precisa descobrir o que está por detrás da miséria do nosso coração somos nós mesmos, porque Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que há de fato escondido dentro do nosso coração. Aí no versículo 2 do texto que nós lemos, o texto diz assim, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou pelo deserto esses 40 anos, humilhando-os e pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos meus mandamentos. Aí fica uma pergunta. Você quer chegar, você que ficou aí 400 anos escravo, você quer chegar direto, quer ir direto para a terra prometida, ou você quer ir passear pelo deserto? É lógico que a nossa resposta vai ser, eu quero ir direto, usufruir a terra que emana leite e mel, aleluia. Deserto? Para quê? Quero não, posso não. Só que a Bíblia diz que o deserto para nós e para aquele povo, nós lemos nesse texto que o deserto para aquele povo foi totalmente necessário. E muitos de nós só nos conhecemos e conseguimos analisar realmente o tipo de espiritualidade e vida cristã e relacionamento com Deus. Só conseguimos enxergar de fato e compreender de fato quando passamos pelo deserto. Deus queria revelar os seus intuitos, mesmo sabendo do coração do povo. Quando o deserto persiste, é um momento de reflexão, um momento de nós pensarmos nas nossas motivações. E no deserto é bom para a gente poder também desmistificar um pouco as nossas orações. Viu aquela frase? Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Lembra dessa frase? Quanto mais eu oro, querido, eu penso assim, quanto mais eu oro, mais Deus manda assombração para nós. Sabe por quê? Não é porque Ele é mau, ou porque Ele é cruel conosco, não é por isso. Mas Ele quer que eu e você, a gente perceba quem nós somos diante das nossas assombrações. O deserto serve para nos mostrar quem de fato nós somos. O deserto é um lugar de solitude, de quietude. A gente tem falado muito sobre isso, da gente separar esse tempo. Passou por provação, não tem atitude desse povo de reclamar ou sentir falta da vida que levava. É um tempo em que nós devemos nos separar para entrarmos em contato de verdade
com a miséria que há dentro de nós. É um tempo de refletir. Podemos passar por períodos de dificuldade financeira na família, relacionamentos, crises em relação à nossa própria felicidade. Se quanto mais você ora, mais assombração te aparece, pense o que Deus está querendo te ensinar com esse deserto. Essa é a proposta dessa noite. Eu quero que você entenda que tudo que você passa ou está passando, talvez você tenha a sensação de abandono de Deus, ou é um deserto na crise financeira, não sei. Tente entender o que Deus está querendo te ensinar com isso. A gente é muito reclamão. A gente faz aquelas orações assim: Deus, se o Senhor for Deus, me responde. Se o Senhor for Deus, traga a resposta. Aí eu fico imaginando a resposta dele: eu sou Deus, filho. Eu sou Deus de qualquer jeito. Aprende, analisa tudo isso que você está passando, porque eu quero te ensinar. O deserto para nós, para a nossa espiritualidade, ele nos traz maturidade. E outra coisa, um sinal de que nós somos imaturos quando passamos pelo deserto, é que nós começamos a olhar para o outro e achamos que a culpa é do outro. Porque Deus faz pelo outro, não faz por mim. Porque o outro, mas não tem culpa, o outro não tem culpa nenhuma. O negócio é você e Deus. Solitude do deserto. Analise onde eu preciso crescer. Faça essa pergunta para você: onde eu preciso crescer? Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos de olho nos resultados, Deus está de olho no processo. Deus ele está de olho nesse processo de deserto que nós estamos passando. A gente quer conquistar coisas durante o deserto. A gente quer respostas imediatas. Mas Deus ele quer estar mais interessado no seu coração. Deus ele está mais interessado em conquistar o seu coração, enquanto você está querendo conquistar coisas em tempos de tribulação e lutas. Ele quer nos restaurar no tempo de deserto, enquanto nós estamos de olho em resultados. Analise o processo, analise toda essa vida que você tem passado, todas essas dificuldades que você tem passado. Nós precisamos redescobrir o deserto. E redescobrir o deserto é passar por dificuldades e orar mais do que nunca. Redescobrir o deserto é ler as Escrituras como nunca. Redescobrir o deserto é voltar à essência da adoração. É adorar ao Senhor simplesmente porque Ele é Deus. Redescobrir o deserto é entender que Deus está conosco em meio às tribulações. Redescobrir o deserto para nós é passarmos por provações e mesmo assim sentirmos aquela paz que excede todo o entendimento. Nada vai bem, mas mesmo assim eu estou firme com Cristo. É entender que as provações, as dificuldades do presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada para nós. É não tirarmos o olho da terra prometida. É não tirarmos o olho nas promessas de Deus. Você pode olhar o texto: pô, pastor, que dificuldade. Não, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor proveu. Mas mesmo assim o povo reclamava. É o tempo de redescobrirmos o deserto. Está difícil passar por essa situação, mas Deus te abandonou?
Não! Você consegue ver Deus na sua vida, no seu dia a dia? Sim! Está passando por dificuldades, a gente fica desesperado. Nossa, estou com doença na família, eu preciso de uma conversão na minha família, eu preciso de que o Senhor abra uma porta de emprego, mas Deus me abandonou. Se Deus tivesse te abandonado, você não teria acordado hoje. Porque o simples fato de você ter levantado da sua cama, ter acordado nesse dia, é porque Deus tem cuidado de você e Ele tem te dado a vida. Aleluia! É tempo de redescobrirmos o deserto. Isso me faz lembrar o monasticismo. Muitos irmãos, eles migraram para os desertos e para lugares solitários, levando consigo apenas o sentimento e o desejo ardente de resgatar uma espiritualidade que o povo havia perdido com a secularização. Os monges, pessoas, eu sei que eles foram para um extremo, em que eles pegaram tudo que eles tinham e davam para os pobres, ficaram extremamente pobres e foram se retirar para buscar Deus. Só que esse exemplo dessas pessoas, a gente deixa para trás. A gente não olha, tipo assim, eles foram para esse extremo de, não estou falando de você pegar tudo que você tem, vender, dar para os pobres, ficar pobre, não é isso. Mas eles têm muito para nos ensinar no sentido de nos retirarmos. Por quê? Porque a tecnologia, a informação tem nos privado, tem nos tirado aquele gosto de estarmos a sós com o Pai. E esse povo, os monges como exemplo, largaram tudo, porque é nesse momento de solitude com Deus é que realmente eles conseguiriam entender e ver a miséria do coração deles. Mas sabe o que nós valorizamos? Nós batemos palma para pastores renomados, igrejas milionárias, cantores famosos, porque a fama, há uma desenvoltura muito grande no púlpito, cantam bem ou falam bem. Mas nós não aplaudimos e valorizamos ou nos inspiramos, colocamos como inspiração as pessoas que levam e optaram por viver uma vida de oração, de renúncia e de solitude. É tempo de eu e você largarmos um pouco essa tecnologia toda, essa mídia toda, e trancarmos a porta do nosso quarto e ficarmos ali, orando e buscando ao Senhor. Não só em tempos de deserto, mas em todo o tempo. Para que você consiga redescobrir o deserto, e para que você consiga de fato entender o seu coração, os anseios do seu coração, somente através da palavra e da oração. Eu tenho vontade de ir para um monastério, né, que fala, ficar lá, tipo, um fim de semana, só olhando Bíblia, sem celular, sem ter contato com ninguém, não tem vontade. Aqui em BH parece que tem, né? Mas eu gosto de ficar no meu quarto, trancar a porta, desligar tudo, pegar as escrituras, botar aquela musiquinha. A gente precisa de uma musiquinha às vezes, né? Tipo assim, chamamos, gente. E buscarmos ao Senhor. Sabe por quê? Nesse momento de solitude, a gente não precisa fazer performance para impressionar ninguém. Porque muitos de nós, em comunidade, em grupo, em igreja, a gente começa a levantar a mão, ou chorar, ou gritar, porque a gente quer impressionar e mostrar uma falsa espiritualidade. Só que nesse momento de solitude, de sofrimento, às vezes por problemas e dificuldades, quando nada vai bem, a gente precisa impressionar ninguém. A gente precisa se fazer de forte para ninguém.
A gente precisa fazer de fraco para ninguém, porque o Senhor conhece o nosso coração. E é ali que entramos em contato com a miséria que há dentro de cada um de nós. O Senhor nos chama nessa noite para redescobrirmos o deserto através da oração e pararmos de reclamar. Coloca a primeira frase para mim. Eu acho que até adiantei. Admiramos muito líderes bem-sucedidos com suas mega igrejas e orçamentos de fazer inveja a muitas empresas de médio porte. Mas aquelas que trilham o caminho da humildade e renúncia, da autonegação e piedade, da oração como um caminho para a amizade com Deus e compreensão da sua vontade, não inspiram os suspiros das multidões. Fugir do barulho, estar em silêncio. Nós falamos do texto de Jó, que quando Jó se calou, Deus falou. Vamos parar de reclamar, gente. Vamos parar de reclamar das coisas que estão acontecendo com a gente. E vamos aquietar a alma e fechar a porta do nosso quarto e buscarmos ao Senhor. A gente reclama e não lê a Bíblia. A gente não tem conhecimento das Escrituras. E a gente fica reclamando sem conhecer esse Deus que nós adoramos. Segunda frase aí, tem que correr. Nossa sociedade, com sua tecnologia, suas informações e evoluções, há tempos nos tirou a capacidade de nos aquietar e refletir. A busca pelo ter, pelo ser, ou para provar o nosso valor ante o mundo, tem tirado a nossa capacidade de observar o simples, buscar o sossego e a paz de espírito. E a outra frase, por favor. O deserto é um lugar importante para os monges. Não era só um modo de se distanciar da bagunça da cidade. Era um local onde não tinha nada, onde ninguém era nada. Logo, a única coisa que era feita era buscar a Deus. Na solitude do seu quarto. Você não tem seus títulos, você não tem a sua formação, você é nada de frente a um Deus Todo-Poderoso. Ontem eu estava pregando na vigília e falei, gente, a gente precisa retirar a nossa insignificância e nos render à soberania de um Deus Todo-Poderoso. Amém. E para redescobrirmos o deserto, é bem isso que precisamos fazer. Retirar a nossa insignificância. Para eu correr aqui, gente, Cristo ele foi o nosso maior exemplo nesse quesito também. Nós vamos ver nas Escrituras, em diversas partes da Bíblia, mostra Cristo se retirando para lugares reservados, para orar, para buscar a Deus. E vou correr aqui. A pergunta que eu quero deixar para a gente poder fechar. Você tem aprendido a ficar na solitude? Ou você consegue adorar a Deus em grupo? Em tempos de dificuldades, você consegue trancar a porta do seu quarto e buscar para compreender: Deus, por que eu estou passando por isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Só que o caminho mais fácil é o que, gente? Questionar, reclamar. Ó céus, ó terra. Aí se faz de coitadinho. Se a gente parar em tempos de dificuldade para ver o que Deus quer nos ensinar, talvez a gente não fique tanto tempo nesse deserto. Talvez a gente passe por provações por muito tempo, porque a gente só sabe reclamar. Agora, quando a gente entende
e descobre que nós precisamos ficar longe dos holofotes, da plataforma, fecharmos a porta do nosso quarto e nos rendermos em total devoção a Ele, nós iremos entender os verdadeiros propósitos de Deus para cada um de nós. O sentido da espiritualidade, da verdadeira espiritualidade, está totalmente ligado à forma como nós encaramos o deserto das nossas vidas. Nós só conseguiremos viver uma espiritualidade emocionalmente saudável se nós buscarmos ao Senhor, se nós adorarmos ao Senhor e se nós abaixarmos a cabeça para o Senhor em tempos de provação e não nos desesperarmos mais. Última frase para mim. O deserto espiritual é a experiência do encontro com Deus, em que tudo que não é de Deus se desfaz para que a alma humana o contemple e o adore. Sendo assim, o deserto se torna imprescindível para a sociedade moderna como um caminho para expurgar tudo o que confunde alma e coração. O deserto espiritual é a experiência do encontro com Deus. Existem pessoas que só se relacionam com Deus daí outro lado, quando passa por dificuldade. Quando tudo vai bem, e é justamente o texto que nós vemos está falando. Quando vocês tiverem carros, primeiro, não fala carro aqui que não tinha, mas vamos lá. Quando vocês tiverem os seus bens, dinheiro, não se esqueça do Deus que te deu a provisão nos tempos de hoje. Vocês estão conseguindo entender? Glória a Deus. Aleluia. Vamos redescobrir o sentido do deserto? Vamos redescobrir o deserto? Vamos parar de murmurar como esse povo murmurou? E vamos reconhecer a soberania de Deus mesmo em tempos de dificuldades? Porque o fato de estarmos em Deus não significa que todas as nossas respostas vão ser respondidas. Quando compreendemos que Deus está conosco mesmo em tempos de deserto, ou quando Deus nos manda para o deserto, ou Ele permite o deserto, não quer dizer que Ele nos abandonou. É isso que precisamos compreender, que Ele nos abandonou. Pelo contrário, nesse momento de deserto, em que estamos fracos, é que Ele manifesta o poder dele. É na fraqueza do nosso ser que Ele manifesta o poder dele. Santo Agostinho tem uma frase dele que diz assim: fizeste-nos para ti, ó Deus, e nossa alma não repousará tranquila enquanto não repousar em ti. Foi assim que Santo Agostinho expressou o seu desejo por Deus. Quando no momento de deserto ficamos naquela solitude de buscar ao Senhor, nós começamos a mensagem falando dos anseios do ser humano em se relacionar, em entender coisas. Mas quando nós redescobrimos o deserto, nós vamos entender que os anseios do nosso coração, que o que de fato o nosso coração anseia, é por Deus. Sabe por quê? Porque somente Deus tem o formato perfeito do vazio do nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Somente Deus. Em tempos de crise, a gente fica buscando soluções em diversas coisas, em profetas, em pastores,
em mãe de santo, porque nós somos santos, gente. Aleluia. Profetizas. Buscamos as respostas para as provações em tantas coisas. Só que nesse tempo de crise e solitude no deserto, a gente vai compreender que nós não temos para onde correr. Nós não temos para onde ir. O que o nosso coração miserável está querendo e precisando é de Deus. O que o nosso coração miserável está precisando é se relacionar com Deus. Isso é redescobrir o deserto. Fica de pé no seu lugar. A nossa fome é dele. A nossa busca é por ele. A nossa alma não vai se satisfazer com outra coisa a não ser Deus. Você quer redescobrir o sentido do deserto? Busque a ele. Faça essa pergunta para Deus. Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, por que eu estou tanto tempo passando por isso? Me mostra o que o Senhor quer me ensinar. Pare de olhar para a vida do outro, se está boa, se não está. O Senhor no texto sagrado nos diz: eu dou a provisão. Eu não deixo vocês passarem fome, eu estou perto. Eu estou perto. Por isso que o deserto é a opção. É a opção que todos que desejam Deus. O deserto é a opção para a gente conseguir entender e ver a miséria do nosso coração. Fizeste-nos para ti, ó Deus, e nossa alma não repousará tranquila enquanto não repousar em ti. Fizeste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma não repousará tranquila enquanto não repousarmos em ti. Ajuda-nos, ó Deus, a redescobrirmos o sentido do deserto. Nós queremos te adorar por quem tu és. Se nós te adorarmos por medo do inferno, lança-nos do inferno. Mas se nós te adorarmos por quem tu és, não retire de nós a tua face. Nos ajude, Senhor, a pararmos de reclamar. Queremos nos render à sua soberania, Deus. Queremos nos render à sua majestade. Senhor, se a oração não faz parte da nossa rotina, que nessa noite o Espírito Santo venha nos convencer de que precisamos desse tempo de oração e busca. Igreja, às vezes é preciso nos retirarmos para buscar o Senhor, longe de tudo e de todos. Em tempos de tribulação e angústia, é saudável, é bom para a nossa sanidade mental nos afastarmos de toda essa tecnologia, de tudo de secular que tem hoje dentro das igrejas, e irmos para esse lugar de intimidade comigo, com o Pai. Hoje Ele te chama
Ele te chama para mais perto, para esse relacionamento. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua boca nesse momento e orar a Ele nesse sentido. Peça a Ele: Senhor, me ensina, me mostra os seus propósitos, os seus desígnios. Vai, igreja, você não precisa de música, de barulhos, você não precisa de mim. O que você precisa é de Deus. Ele tem as respostas para suas perguntas. Ou talvez as perguntas que você fizer para Ele nessa noite, Ele não vai te responder claramente. Ele só vai te dizer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Mas posso te dizer uma coisa: isso basta. O fato de sabermos que Ele está no controle de todas as coisas e de que Ele está nos conduzindo ao deserto para aprendizado é bom. Porque é melhor passar pelo deserto com Deus do que sem Deus. É melhor passar pelo deserto com Deus do que pela bonança sem Deus. Nós chamamos Jesus.